Olá pessoal, meu nome é Isabela do Mandala Espiritual e aquela ali é a Aurora, minha gata, também do Mandala Espiritual. E hoje eu vim falar de um assunto que eu considero muito importante e eu deveria já ter trago esse assunto para o canal. Acho que não trouxe bem antes, porque eu acho que eu ainda nem descobria, nem sabia sobre isso, mas já devia ter trago. Esse ano eu já deveria estar falando sobre isso, mas ainda não falei. Então é a primeira vez que é o começo do nosso despertar espiritual e o que está envolvido nisso. Qualquer pessoa que ela queira despertar, ela precisa começar por esses três itens que eu vou falar, né? Esses três tópicos. Primeiro, autoaceitação. Segundo, autoconhecimento, porque você só se autoaceita quando você se autoconhece. E o terceiro, amor próprio. E esses três tópicos foram assuntos que, assim, eu fui crescendo e fui ouvindo, que a gente, você precisa se amar, você precisa se autoaceitar, você precisa se perdoar. Mas eu ficava como? Porque o mundo, ele não ensina pra você como. O mundo aí não ensina porque eu acredito em duas coisas, em dois motivos de porque o mundo não ensina. Primeiro, porque a maioria das pessoas elas não sabem como. E segundo, porque algumas pessoas querem nos manter alienados, influenciáveis e frágeis. Então, o que a gente está vendo hoje em dia é o exemplo perfeito disso. De pessoas brigando por causa de uma opinião política. Tipo, se uma pessoa é de esquerda, aí você já vai meter a metralhadora nela. Se uma pessoa é de direita, você vai meter a metralhadora nela. Mas os dois são humanos, então assim, não existe mais a questão do respeito. Então uma opinião política gera um ódio, uma religião gera ódio. Religião, gente, uma coisa assim, que era para louvar a Deus e se conectar com Deus e fala de ódio, sabe? Hoje em dia tá tudo se generalizando no ódio e totalmente oposto do amor, da autoaceitação. As pessoas não querem que você se autoaceite, querem se manter frágeis. Então, é muito complicado você ouvir isso e crescendo ouvindo isso, mas não saber como. E nesse vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre o meu processo, que é um processo que ele ainda está continuando. Eu, pela minha carinha, dá pra ver que ainda sou bem jovenzinha. Eu tenho 23 anos e ainda tô nesse processo aí evolutivo de autoconhecimento, de autoaceitação, de amor próprio, mas que acredito que já fiz uma grande evolução. Evolução de pessoas que são muito mais velhas que eu e não alcançaram, ou outras que passaram uma vida inteira e não alcançaram. E eu sinto que eu preciso evoluir, mas preciso trazer mais pessoas junto comigo nesse propósito e abrir a mente de mais pessoas. E falando sobre o que aconteceu comigo, primeiro, amor próprio eu não tinha. E eu descobri que eu não sabia o que era amor. E não sabia, realmente não sabia. Uma coisa que me ajudou muito foi o livro do Osho, que eu coloquei aqui no canal, que se chama Amor, Liberdade e Solitude, uma nova visão de relacionamentos. E lendo esse livro foi um baque muito grande para mim, porque eu descobri que eu não sabia o que era amar. E eu não estava nem me amando e nem amando as outras pessoas. E eu já tinha ouvido falar na frase de que você só consegue amar outra pessoa quando você se ama, mas isso quando você ouve da boca de alguém, você não entende significado. E foi a mesma coisa comigo, assim, realmente, né, a pessoa é muito superficial, você entende a ideia na superficialidade, mas você não sabe como se aprofundar nisso. E eu descobri que eu não me amava e não estava amando outras pessoas por causa disso. E isso estava resultando no ciúme, na possessão, no controle das situações, de você querer controlar, de você ficar irritada à toa. Isso assim, tentando amar outra pessoa, como se você estivesse amando, mas você não estava amando, porque você não estava nem se amando. E o que eu descobri, que é o que eu quero trazer de reflexão aqui, é que o amor, ele requer muito comprometimento. Amor e comprometimento são duas palavras que são quase sinônimas. E quando você pensa no amor próprio, você não pode ser um ser humano preguiçoso. E eu estava sendo
extremamente... Eu tava me negligenciando demais. Tava sendo muito preguiçosa. Eu não tava ouvindo os meus desejos. Eu tava ignorando os meus sonhos. Eu não tava cuidando da minha saúde. Minha alimentação, ela tava péssima. Eu não tava nada saudável, não fazia um exercício físico. A única coisa que eu continuava, mas isso não é nem, eu acredito assim, que não é nem por questão do amor, mas é por causa de um autoconhecimento que eu tive sobre mim, que eu sei que eu sou uma pessoa curiosa e que gosta de estudar. Então, a única coisa que eu continuava era isso. Mas no livro do Osho, e foi muito interessante, ele falou que primeiro você precisa se amar, depois você se autoconhece. E isso é uma verdade, porque eu me autoconhecia, mas não me amava e não adiantava de nada. E conhecimento à toa não adianta de nada. Então, com esse livro, eu descobri que que eu precisava me alimentar melhor, colocar nutrientes no meu corpo, coisas que meu corpo precisa, parar de colocar venenos ultraprocessados que não fazem nada, não me dá nada de bom. Tá cheio de conservantes, tá cheio de química, não tem nada de nutritivo. Eu precisava deixar saudável, amar minha beleza, que eu não tava também nem isso, eu não tava amando, não tava me reconhecendo mais no meu corpo. E isso é o começo do amor próprio. Eu precisava lutar pelo que eu acredito, coisa que eu não tava fazendo também. Eu tava aceitando o que o destino dava, mas eu não lutava assim pelo que eu queria. E hoje já tô lutando e já tô nesse processo. Mas como eu disse, é algo que requer esforço. Então não adianta você ficar com preguiça e não lutar, falar assim, realmente, tem que se amar, mas não fazer nada. Então você precisa agir sim. E esse é o começo. E o autoconhecimento para mim veio muito com a astrologia. Quando eu descobri o mapa astral, faz alguns anos já, quando eu descobri o mapa astral, foi assim, veio um autoconhecimento, algumas coisas foram até difíceis de eu aceitar. E aí depois, com o mapa astral, eu comecei a ler vários livros também de assuntos que desperta, né? Fazem a gente pensar, fazem a gente se questionar. A espiritualidade também ajuda muito no autoconhecimento. Quando você está estudando assuntos espirituais, você também está se ajudando assim, a se autoconhecer. A numerologia também, eu uso a numerologia cabalística, foi também um complemento da astrologia muito bom, porque eles se batiam em várias áreas e isso foi algo assim que eu achei incrível, porque eles falavam a mesma língua, falava assim exatamente a mesma coisa, só que uma complementava a outra, sabe? O que a numerologia não tinha, a astrologia tinha, e o que a astrologia não tinha, a numerologia ela tinha. E aí foi dando um norte muito legal. E eu concordo, assim, para mim fez total sentido. Então, para mim, o autoconhecimento, para mim tem uma forte visão com a espiritualidade. Quanto mais você se torna uma pessoa espiritualizada, mais autoconhecimento você ganha. E autoaceitação, para mim também tem a ver com você aceitar todos os erros que você cometeu, entender que você é um ser humano, e isso foi muito difícil. E tem que aceitar os erros. Para mim, essa foi a parte mais difícil. Você errou. Mas eu tive um processo de entender que certos erros meus foram induzidos por falta de autoconhecimento, por ainda ser uma pessoa que na época era influenciável. Então, nem foi tanto um erro meu. Eu tinha que me perdoar por causa disso, porque se fosse qualquer outra pessoa, eu ia falar isso pra ela. E também teve coisas que realmente foi erro meu, de atitudes que foram totalmente erradas na minha parte, não da outra pessoa. Então, você tem que entender isso e se perdoar mesmo, cara. Como se você fosse outra pessoa
porque se fosse outra pessoa você ia se perdoar, né? Então, essa parte de amor próprio, autoconhecimento e aceitação, ela é o começo do despertar espiritual, sim. Porque você se torna uma pessoa muito mais leve. Você se torna uma pessoa que parece que tem um propósito, assim, eu me sinto uma pessoa que já sabe o meu propósito nesse mundo. Então eu tô aqui e quase nada me atinge, sabe? E se me atingir vai ser momentaneamente, porque depois eu vou pensar assim, por que que eu tô assim? Se o que é importante é até outra coisa, sabe? Então é um conhecimento muito legal. Enfim, eu não quero devagar, não quero dispersar muito desse assunto. E é isso o vídeo de hoje. Se vocês gostarem de vídeos assim, eu peço que vocês escrevam aqui no comentário, que aí eu pego e faço mais vídeos sobre esses assuntos. E é isso. Tchau!